Olá, estudantes! Esta semana iremos estar trabalhando com operações com números decimais, ou seja, números que possuem vírgula. Como é que eu faço para resolver uma adição, uma subtração, uma multiplicação e uma divisão envolvendo números decimais, números que contenham vírgula? Existe regra para cada uma delas, ok? Então vamos lá. Na adição, para que eu possa adicionar números decimais, eu tenho que me atentar na hora de organizar essa operação. Então eu vou armar aqui o cálculo para que vocês possam perceber, ó. 4,5 mais 0,02 mais 19,2. Então eu tenho que ter o cuidado de, quando armar essa operação, colocar os números vírgula embaixo de vírgula. Então eu coloquei 4,5, como vocês podem ver. Aqui eu tenho 0,02, então eu vou seguir, ó, vírgula 0,02. Veja que está no mesmo alinhamento. Eu não posso colocar, ó, por exemplo, o 4,5, a vírgula ficando desse lado aqui. Não, eu tenho que seguir o alinhamento da vírgula. Qual é o próximo número? 19,2. Então, ó, coloquei a vírgula. Então, se é 19, ó o posicionamento. Isso é o fator principal para que a operação esteja armada de maneira correta e você possa estar resolvendo a adição sem nenhum tipo de erro. Ao organizar, veja que ficou vírgula embaixo de vírgula, certinho. E os espaços que estão aí em branco, pessoal, a gente coloca, ó, um zero. Então, acrescentei o zero, como vocês podem ver aqui, e aí ficou todo organizado. Já posso fazer agora a adição. Então, 2, não tem com quem somar, logicamente. 2 mais 5, 7. A vírgula eu vou, ó, importante, já coloco. E aqui, 9 com 4, vai dar o que? 13. Eu coloco 13 todo? Logicamente não, porque eu não terminei a operação toda. 9, 4, 13. Coloco o 3 e vai 1. 1, que foi, com mais 1, 2. Então, o resultado aqui deu o quê? 23,72. 23 inteiros e 72 centésimos. Então, esse aqui, pessoal, é o resultado. 23,72. Então, tem que ter esse cuidado na hora de organizar, colocando vírgula embaixo de vírgula. Se organizar errado, se armar errado, o cálculo vai dar errado. Então, eu não posso, por exemplo, só vou colocar aqui de uma forma, né? 4,5. Aí eu vou pegar agora aqui, ó, o 0,02. Um exemplo, eu coloco aqui 0,02. E depois eu vou pegar o 19, né? Ao 19 eu resolvo colocar mais ou menos aqui, então, 19,2. Vai dar errado. Então tem uma vírgula aqui, outra aqui, outra aqui, né? Mesmo que eu coloque os zeros para igualar, não vai dar certo. Vai ficar totalmente errada essa armação aqui. Então tem que ser vírgula embaixo de vírgula. Também serve para subtração. Então 75,2 menos 8,8. Na hora de você organizar, ó, 75,2. Aí eu vou embaixo, ó, coloco a vírgula e aí percebo, ó, tem um 8, coloco o 8 aqui desse lado, mesmo alinhamento, vírgula embaixo de vírgula, e coloco outro 8 aqui. Passo o traço, né? Subtração. Então vamos lá. Falta o número aqui, ó, coloco aqui. Lembre-se que quando o zero fica embaixo, né, no subtraindo, ele tem um valor de zero. Quando o zero que você acrescenta está em cima, né, esse zero aqui ele vai possuir um valor de 10. Então tem que se atentar a isso. Então, 8 menos 2, 2 menos 8, não, eu vou fazer o quê? 8 para 12. 8 para 12 é quanto? 4. Né? Coloca a vírgula. Vai 1 do 12, sempre para onde? Para baixo. Então, 1 e 8, 9. 9 para 15. 9 para 15, 6. Vai 1 do 15 para onde? Para baixo. 1 para 7, 6. Então, a resposta aqui, ó, 66,4 é a resposta dessa subtração de números decimais. Então, lembrando, vírgula embaixo de vírgula. Organizou, já pode resolver. Faltou os números, né? Preenche com zero. Na subtração, quando você preenche com zero embaixo, tem um valor de zero. Quando você preenche em cima, aí ele vai ter o valor de 10. Então tem que ter esse cuidado.
Multiplicação. Então, na hora de organizar aqui a multiplicação, vai ficar 2,05. E aí eu coloco vírgula embaixo de vírgula na hora de organizar a multiplicação? Não. Você multiplica, pessoal, como se fosse 205 vezes 11. Então, eu posso colocar aqui, ó, desse jeito. Eu armo a multiplicação de números decimais dessa forma, como se fosse 205 vezes 11, né? Claro que na resposta eu vou ter que me atentar porque vai ter vírgula. Então, vamos lá. Multiplicando como se fosse 205 vezes 11. Uma vez 5, 5. Uma vez nada, nada. E uma vez 2, 2. Uma vez 5, 5. Uma vez nada, nada. E uma vez 2, 2. Então, passei o traço e vou somar, né? Então, 5, 5, 2, 2. A resposta é 2.255? Não pode ser. Mas por que não pode ser? Porque se eu multipliquei números decimais aqui, eu tenho que ter na resposta números decimais. Então, eu preciso o quê? Contar as casas decimais, certo? Para poder saltar aqui e colocar vírgula. Quantas casas decimais eu tenho aqui nesse número? Quantos números depois da vírgula para a direita eu tenho? Aqui eu tenho 2 casas decimais, 2CD, que significa 2 casas decimais. Porque eu tenho 2 números para a direita. E aqui eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho uma casa decimal, ou seja, eu só tenho um número depois da vírgula para a direita. Quando eu somo 2 casas decimais com mais uma casa decimal, eu vou ter o quê? 3 casas decimais. Então, sabendo que eu tenho aqui 3 casas decimais, eu vou saltar 3 casas decimais, ó, indo para a esquerda para colocar vírgula. Saltei uma, ó, saltei uma. É como se a vírgula estivesse aqui, ó, no final. Saltei uma, ficou entre o 5 e o 5. Saltei duas, ficou entre o 2 e o 5. Saltei 3, aí a vírgula vem para cá. Ficou entre o 2 e o 2. Então, a resposta aqui, ó, é 2,255. Dessa multiplicação com 2 números decimais. Multiplico como se fosse 205 vezes 11. Só que na resposta eu tenho que perceber que eu tenho que fazer aqui, ó, a contagem das casas decimais para poder colocar vírgula na resposta. E aqui eu tenho um número decimal e um número natural, né? Acontece também muito. Então eu faço 32,45 vezes 2, né? Multiplicando 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. É 6.490 a resposta, pessoal? Não pode ser. Por que não pode ser? Porque aqui se eu tenho um número decimal na multiplicação, eu também tenho que ter na resposta um número decimal. Como é que eu faço para colocar vírgula? Contando as casas decimais. Quantas casas decimais eu tenho nesse número aqui? 2 casas decimais. Eu tenho 2 números depois da vírgula para a direita. Então, eu tenho 2 casas decimais. Se eu tenho 2 casas decimais, nesse aqui eu não tenho nenhuma casa decimal. Por quê? Porque não tem vírgula. Então, se eu tenho 2 casas decimais aqui, então na hora de colocar a vírgula na resposta, eu vou saltar para a esquerda. Então, 2 casas decimais indo para a esquerda. Ó. 1, 2. Ficou o quê? 64,90. É a resposta da multiplicação. Na divisão, como é que eu vou armar aqui? 2,36 dividido por 4. Então, 2,36 dividido por 4. É necessário o quê? Igualar as casas decimais. Como assim, professor? Igualar as casas decimais. Eu tenho quantas casas decimais aqui, pessoal? 2 casas decimais. Então, portanto, aqui eu tenho que igualar. E como é que eu igualo? Colocando a vírgula e 2 zeros, né? Feito isso, eu tenho 2 casas aqui, 2 casas aqui. Então, eu corto a vírgula desse, corto a vírgula desse. Então, ficou o quê? 236 dividido por 400. Pode dividir? Não, não pode. Então, ó, coloco 0 e vírgula no quociente e, logicamente, vou acrescentar aqui um 0 no dividendo. Ficou 2.360 dividido por 400, que vai dar quanto? Aqui vai dar 5, né? 5 vezes 400 vai dar 2.000, né? 2.000 para 2.360 vai sobrar quanto? 360. 360 dá para dividir por 400? Não dá. Quando não dá, coloco vírgula no dividendo, que agora dá para dividir sim. 3.600 dividido, né, por 400 vai dar o quê? 9. 9 vezes 400 dá 3.600 para 3.600 nada. Então a resposta que eu encontrar já está aqui, ó. Então só puxar aqui a seta. Então a resposta é 0,59, ou seja, dividindo 2,36 por 4, né? Divisão de um número decimal por um número natural. Você precisa igualar as casas decimais.
e aí depois você começa a dividir. A resposta deu 0,59 ou 59 centésimos. Nesse outro caso aqui, a mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, 3,6, né? Dividido por quanto? Por 0,05. Então, aqui eu tenho, pessoal, que igualar as casas decimais. Se eu tenho 3 casas decimais aqui, ó, 3 números depois da vírgula para a direita, eu também tenho que ter aqui 3 números depois da vírgula para a direita. Então, eu acrescentei aqui, ó, mais 2 números, tenho 3 aqui, 3 aqui. Então, eu corto, pronto. Eu tenho aqui o quê? 3.600 dividido por 5, né? Então, ficou como? 36 por 5 dá o quê? 7, né? 7 vezes 5 dá 35. Para 36, 1. Baixa o 0. 10 dividido por 5 dá o quê? 2, né? 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Né? Então, nesse caso aqui, ó, 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. E aí, logicamente, vai sobrar o que aqui? O 0. Ok? Então, na última divisão aqui que eu fiz, ó, sobrou 0, logicamente, 2 vezes 5, 10 vai vir para cá. Então, ficou o quê? 720 aqui, ok? Nesse caso, é importante salientar, né, a vocês que tem que ter esse cuidado aí na hora que for fazer a divisão de números decimais. Então, tá aí, pessoal, é dessa forma que vocês irão dividir. E fazer também os outros cálculos, tanto de adição, subtração, multiplicação e divisão.